Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer as primeiras perspectivas para a safra de verão 21-22 lá no estado do Rio Grande do Sul. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alencar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso e dizer da satisfação de nós podermos trazer notícias. Nós temos tido notícias interessantes na questão agrícola no Rio Grande do Sul, no estado. Então, agora também nós estamos agora no início do plantio da safra de verão, quer dizer, o milho já está iniciando e as outras culturas há um preparo. Então, é um momento bastante importante e a Emater tradicionalmente faz a divulgação da expectativa de safra na Expo Inter, como ocorreu esse ano, e depois faz a segunda avaliação de safra na Expo Direto, que daí já é a safra consolidada. Então, nós temos, sim, um ano de boas perspectivas, certo? Aumento de área nas principais culturas, milho e soja, e um pouco de diminuição no trigo, no arroz e no feijão, mas são questões que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado como agricultura, que vem num bom momento. Agora, Alencar, para a gente entender cada cultura separadamente, vamos começar falando sobre o milho. Você já comentou, né, que os trabalhos de plantio já começaram aí no estado. Como é que estão essas atividades iniciais de plantio até esse momento e quais são as expectativas da Emater para essa safra de verão de milho? Bem, na verdade, nós temos, então, o início do plantio, uma expectativa aí de crescer a área em torno de 7%, e a produção que nós estimamos, ela é baseada em cima da média dos últimos 10 anos. Então, no ano passado, como nós tivemos um ano difícil para o milho, porque tivemos a estiagem no final do ano, que é o período, digamos, mais delicado para a cultura do milho, nós temos um incremento aí da ordem de praticamente 40% em relação ao ano passado. Basicamente, em função das dificuldades que nós tivemos no ano passado com a cultura do milho. Então, se estima aí mais de 6 milhões de toneladas, que é o nosso desejo, quer dizer, e precisamos disso. Nós temos o desejo, precisamos, o agricultor está fazendo bem, ele vem capitalizado, então nós temos essa área que, ao que tudo indica, pelos levantamentos, atinge basicamente 99% dos municípios que trabalham com milho. Então, nós temos, sim, a expectativa de que esses mais de 800 mil hectares aí sejam implantados e uma produtividade de mais de 7 mil quilos por hectare, redundando numa produção aí de mais de 6 milhões. Não atende a demanda do Estado, certo? Mas nós avançamos em relação ao ano passado. Mas basicamente porque o ano passado foi muito ruim a safra de milho que nós tivemos. E aí, Alencar, essa previsão aí de 6 milhões de toneladas que você comentou é bastante maior do que a do ano passado, mas ela fica em linha com os últimos anos, então? Na verdade, assim, agora nós trabalhamos, eu sempre digo assim, no momento a coleta da informação, bom, vai plantar. Como é sempre importante e fundamental você dar um outro número, nós pegamos a média dos últimos 10 anos, e média você sabe que é uma coisa que ela não é muito interessante. Então, mas é a forma que a gente tem de fazer uma projeção, certo, em cima da média. E todos os anos que você tem a questão das culturas, no caso, com deficiência num ano, no outro você tem esses incrementos. Já na soja, você tem um cenário que ele é diferente. Quer dizer, a soja teve uma bela produtividade, nós então teremos uma tendência, uma expectativa de uma produção menor. Por quê? Porque você pega a média dos últimos 10 anos. Você não emenda o resultado da safra passada com a da próxima e faz os cálculos. Então, são modelos matemáticos em relação à produção e o levantamento é em relação à área. Agora, Alencar, entrando na soja que você já comentou por aí, quais são as expectativas da Emater para a área de soja nesse ano? Nós avançamos para mais de 6 milhões e 200 mil hectares, certo?
praticamente 6 milhões e 300 mil hectares no estado, é uma maior área da história que nós temos, certo? E uma expectativa de produzir, então, praticamente 20 milhões de toneladas, um pouquinho a menos do que o ano passado, certo? Em função da metodologia. É matemática pura, repito, porque é fundamental a gente trabalhar em cima disso. O ano passado a safra foi a segunda melhor da história, então nós temos essa expectativa aí de colher 3.150 quilos por hectare, que é média. Desejamos que, pelas condições climáticas que também foram apresentadas aqui, mas o cenário ele não tem, neste momento, nenhuma perspectiva assim negativa. Quer dizer, pode não ser o melhor cenário, mas não tem uma perspectiva de grandes dificuldades. Então, é um ano que ele deverá ser animador. A gente tem toda a cautela em divulgar os números. Quer dizer, o que nós podemos assegurar que, se as condições climáticas forem favoráveis, o produtor está plantando bem, o produtor está capitalizado, e isso dá a segurança de que deveremos ter uma boa safra, desde que as condições climáticas sejam favoráveis, para que você possa, então, atingir essa produção aí no estado. E quando é que devem começar os trabalhos de plantio aí no Rio Grande do Sul? Olha, em alguns pontos, ele já se inicia nesse mês de setembro mesmo, certo? A gente, eu particularmente, eu acho que nós temos um mês digamos, a partir de 20 de outubro, de maneira geral no estado, porque o estado tem uma característica, você sabe, por todas as vezes que a gente conversa aqui, nós temos a região noroeste, que é mais quente, que é onde plantou o milho, é onde primeiro entra a soja, e aí você chega até a região nordeste, aqui nas regiões mais altas, Vacaria, para quem conhece o estado, a região aqui da Serra Gaúcha, Gramado, que todo mundo conhece, certo? É mais fria, aí você atrasa, vai lá na frente. Então, tem um longo caminho sempre a ser percorrido. E aí, Alencar, além de soja e milho, a matéria também soltando as expectativas para arroz e para feijão. O que a gente pode esperar para o arroz primeiro? Na verdade, para o arroz, nós temos uma expectativa de uma diminuição um pouco de área. Basicamente, é um julgamento que eu faço, certo? Que nós não fizemos levantamento do porquê. O preço, ao meu modo, ele é um atrativo para o arroz. Porém, arroz, você trabalha, você planta pelo volume de água que você tem armazenado. E nós temos uma dificuldade que o arrozeiro ele trabalha com aquele tripé que nós julgamos essencial para o desenvolvimento, que é planejamento, profissionalismo e gestão. Então, no planejamento do arroz, você tem que ter a tua água, já para quanto tempo que eu vou te tenho água. Então, esse é o profissionalismo que o nosso produtor de arroz tem no estado, que ele trabalha com essa margem de segurança. Então, a gente tem expectativa de um pouco de diminuição de área e também, em termos de produtividade, porque o ano passado foi um ano muito bom para o arroz, então, também. Então, esse é o cenário do arroz. Agora, entrando no feijão, quais que são as expectativas, Alencar? Feijão, a expectativa que a gente tem é que é uma pequena área, quer dizer, menos de 40 mil hectares, certo? É uma área extremamente restrita comparando com o que é a soja, mas ela tem uma importância muito grande, e aí a própria secretária Silvana Kovac, que estava no evento hoje, nós precisamos comentar isso, principalmente porque o feijão tem toda uma simbologia e a possibilidade de uma remuneração. Então, é importante essa cultura no estado, apesar da dimensão dela, certo? Mas nós acreditamos que ela tem uma possibilidade de ampliar, principalmente numa estratégia de cadeia curta, ou seja, a produção e a comercialização dentro da região, do município, que é um alimento que as pessoas buscam, certo? Essa proximidade. Então, a gente tenta buscar e fomentar essa situação. Mas nós temos, então, uma área um tanto quanto restrita. Também temos a expectativa do aumento de rendimento em relação ao ano passado, porque o feijão e o milho foram os dois prejudicados na safra passada. Soja e arroz foram os que nós tivemos a melhor alternativa. Então, esse é o cenário que nós temos no momento. Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender toda essa situação para o estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
né, a gente agradece a oportunidade e deseja que essa situação, né, que os produtores merecem ter esse resultado que a gente estima, certo? Que as condições climáticas permitem que nós tenhamos esse sucesso aí e uma boa safra a todos os nossos produtores, não só do Rio Grande do Sul, mas do país inteiro, que é quem leva aí um grande volume do PIB nosso, a agricultura. Então é uma bela de uma safra para todos nós. Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento dessa safra por aí, que nem a gente costuma fazer aqui no Notícias Agrícolas. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. O Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar as primeiras perspectivas para a safra de verão 2021-2022 lá no estado do Rio Grande do Sul. Segundo os dados da Emater, primeiramente para o milho, a expectativa é um grande crescimento na produção com relação ao ano passado, isso em função das grandes perdas de produtividade que a gente teve nessa última safra 2021 em função da falta de chuvas. Então a expectativa para esse ano é que esses números voltem às médias históricas dos últimos 10 anos e com isso aumente a produção bastante por lá. A expectativa é subir a produção em torno de 40% com relação à safra passada, chegar a mais de 6 milhões de toneladas de milho, um volume que ainda não atende toda a necessidade do estado, mas já deixa uma situação muito mais confortável do que a gente vivenciou nessa última safra verão 2021. Olhando para a soja, a expectativa de produção é um pouquinho menor, de produtividade é um pouquinho menor em função do ótimo resultado que a gente teve no ano passado. Foi a segunda maior safra de soja da história do Rio Grande do Sul, mas a expectativa é de um aumento de área, um aumento de plantio da soja por lá, naquela que seria a maior safra já plantada de soja no Rio Grande do Sul, chegando próximo aos 6,3 milhões de hectares em solos gaúchos para essa safra de soja, que começa a ser plantada em algumas localidades já nesse mês de setembro, mas de maneira mais geral no estado a partir do dia 20 de outubro, como o Alencar destacou aqui para a gente. Emater também divulgando expectativas para a cultura do arroz, que deve ter uma pequena redução de área em função da falta de disponibilidade de água. O Alencar destacando que quando o produtor de arroz vai iniciar a sua nova safra, a sua nova atividade, ele precisa ter o cálculo de quanta água ele tem disponível para poder aguentar durante todo o ciclo. Nesse momento, esses índices estão um pouco abaixo, então, por isso, essa diminuição na expectativa da área cultivada com arroz. Já para o feijão, a expectativa é de aumento da produção e na produtividade, justamente pelo mesmo motivo que acontece com o milho. O feijão foi um dos grandes prejudicados na última safra por conta do clima e agora deve retomar essa produção, essa produtividade para a safra 21-22. Claro que nós aqui no Notícias Agrícolas vamos seguir acompanhando de perto todo o desenvolvimento dessa safra lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.